Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui com Edgar Britos, consultor de MDM, Cleudecir Rossi, gerente de TI. Eu sou o Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, no bate-papo de hoje aqui a gente vai falar de um assunto que é muito discutido aí dentro do mercado, né? Principalmente o pessoal aí que busca aí, né, almeja cargos aí, né, cada vez mais altos dentro das suas empresas, né? A gente sabe que todo mundo tem planos de carreira aí que todo mundo acaba almejando, né? E hoje a gente vai falar muito aqui um pouquinho, né, das questões da liderança, né? Principalmente da liderança técnica, né? Que uma pessoa, né, quais são as características, né, as qualidades aí que a gente precisa ter para efetivamente, né, se considerar um bom líder técnico, né, dentro da sua empresa, para a sua equipe. E aí a gente está aqui hoje, né, com o Ed, com o César, e a gente vai falar um pouquinho aí desse assunto, né? E aí, galera, o que vocês acham, né? Esse eu acho que é um ponto importante. A gente tem que pensar, né, o quanto que a liderança técnica, né, a gente que já está, talvez, algum tempo aí, né, com papéis de líderes, né, dentro das nossas equipes, o quanto é importante, né, a questão técnica, muitas vezes, né, dentro da condução aí do seu trabalho, do negócio da sua empresa, né, o quanto que isso agrega valor aí para você. O que você acha? E sabe que você acabou comentando, né? Esse é um diálogo que a gente tem lá em alto nível, tudo mais. Mas com o nosso time aqui, a gente discute isso no café. Né? Então, a gente tem a parte dos líderes técnicos. Hoje, a gente trabalha com diversos projetos. E cada projeto tem seu líder. Então, eu tenho um cliente X. Para esse cliente, esse é o líder técnico dessa atividade, ou desse cliente, na verdade. E ele passa a ser responsável pelas entregas desse cliente. Tá. Eu acho que a gente tem um pouco de diferença quando a gente fala de líder técnico para projetos, que é o que a gente cuida aqui na parte de MDM, para quando a gente fala de AMS, né, que é a parte de suporte, sustentação. Não sei, o que vocês acham? Qual que é o mais importante? Eu acho que tem... A palavra líder técnico, ela pode ser utilizada aí de duas formas, né? Quando você puxou aí com relação aos projetos, isso a gente usa bastante aqui na Voxel, né, que são as estruturas não convencionais, né? A pessoa num projeto, ela pode estar encabeçando, e no outro projeto ela pode ser recurso. Isso. Né? Então, independente da sua posição com relação ao seu nível de experiência, para cada projeto você assume uma posição diferente. Sim. Então, este tipo de líder técnico, né, ele é naturalmente escolhido para cada demanda, para cada projeto, e o foco geralmente é afinidade, ou uma afinidade pessoal, né, que a pessoa tem mais soft skill para aquela atividade. Sim, aquele cliente, às vezes. Aquele cliente vai precisar você tratar o lado não técnico, não comercial, né? Ou seja, tem que levar o cliente com um nível de conversa diferente de simplesmente o bit-byte, né? Como também a bagagem técnica que essa pessoa tem para aquilo. Então, neste ponto, a gente desenha um líder técnico, né? E acho que para isso, talvez não faça muita diferença o tipo de projeto, né? Desde que a empresa trabalhe naturalmente com essa estrutura não vertical, né? Isso daí já se consegue. Mas eu acho que o outro ponto, o líder técnico, onde você naturalmente lidera não só uma atividade, mas sim pessoas que estão sobre essa atividade, eu acho que aí é um ponto muito mais crítico, muito mais complexo, e talvez que a gente consiga levar aqui horas conversando, se a gente quiser falar nesse assunto.
Mas eu acho que em cima do que o Ed falou aqui, pessoal, a gente está falando aqui um pouquinho, acho que é importante esse ponto que o Ed colocou aqui para nós, essa questão de ele falar, né, dessa questão de ter um líder técnico aí para cada projeto dele, direcionado para clientes específicos, tudo isso. Acho que não é só essa questão, acho que do cara ser líder técnico do projeto ou estar responsável por determinadas entregas do cliente, mas eu acho que isso ajuda no processo de desenvolvimento profissional. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a gente, na verdade, quando você dá autonomia para uma pessoa, né, como líder aí, ou, né, como uma pessoa responsável por uma determinada atividade, isso com certeza ele vai trazer o quê? Segurança, maturidade, desenvolvimento da equipe, né? e desenvolvimento profissional. Você cria um desafio, né, para que a pessoa... Porque eu acho assim, existe algumas diferenças, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em job rotation de leaders, né? Então você está falando assim, num projeto X você tem uma pessoa que está liderando esse projeto, no projeto Y você tem outra pessoa, e você, obviamente, você pode ter outros analistas, né, outros profissionais embutidos dentro desses projetos. E essa pessoa que ela está delegada para ser o líder técnico do projeto, ela, em tese, vai ser o ponto focal, né, de todos os profissionais que estão dentro desses projetos, né? Porque eu entendo que, a partir do momento que você nomeou um líder, as outras pessoas, basicamente, né, desenvolvem um trabalho aí de feedback diretamente para esse líder, até para ele entender como que o projeto está andando, como que está a composição, como estão as entregas, como que está, né, a questão da satisfação do cliente, etc. Né? Eu acho que esse é um ponto que é interessante também, né? Quando a gente fala como você falou, poxa, eu tenho um líder técnico para cada projeto, né? Eu acho que vale essa questão que a gente acabou de comentar aqui da autonomia, né, da ajuda, do crescimento profissional, né, da autonomia de trabalho, né, essa questão da pessoa poder, ela ter uma tomada de decisão, porque o problema maior, acho que no desenvolvimento do líder, e onde ele não pode pecar, é tomada de decisão. Porque vocês têm que concordar o seguinte: o líder pode acertar e pode errar, mas você não pode paralisar. Isso é verdade. Sabe que assim, hoje na coordenação do time, qual que é minha maior dor? Como que eu consigo fazer esses meus líderes técnicos crescerem para ter uma atuação relevante dentro do cliente? Porque assim, tecnicamente é muito mais fácil eu escolher. Porque eu falo, olha, nesse projeto eu preciso da tecnologia XYZ. Quem tem o melhor skill. Quem é a melhor skill dessa tecnologia? Só que existe o fator humano. Sim. Né? Principalmente ali do lado do cliente. Fator emocional. Fator humano. Então, eu tenho que selecionar um líder técnico que tem uma soft skill para que eu consiga ter um bom relacionamento e andamento do projeto durante toda a nossa contratação. Tá. E aí começam os nossos desafios. E aí a gente consegue olhar por duas vertentes, né? Pelo menos eu enxergo por essas duas vertentes, acho que vocês também. Você tem a liderança técnica e a liderança humana. Sim. Né? Então, tecnicamente, eu sou uma referência na tecnologia X e quero conversar com você, quero chamar as demais pessoas para a gente chegar num acordo aqui do que tem que ser feito. Mas você sendo uma referência naquela tecnologia, vamos dizer que o seu voto tem um peso maior aqui na tomada de decisão. E quando a gente fala de fator humano? Sim. Né? Qual que é o desafio desse líder quando a gente olha para o fator humano? Então, você bem tocou. Como que eu faço meu time crescer ou dar autonomia para o meu time sem perder a qualidade do que eu estou entregando? Como que você enxerga isso aí, César? Todas as vezes que a gente bota um ponto como esse daqui, assim, na mesa pra gente bater esse papo, a gente sempre vê uma foto e tem duas imagens, duas interpretações, ou N, a gente sempre ramifica, né? É muito engraçado
quando a gente trata desse ponto que não é tão matemático, binário que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? Ele tem vários pontos subjetivos, né? Então, você quer que a sua empresa ou seu departamento tenha a melhor liderança humana possível, vamos para esse lado, né? E aí você tem duas escolhas. Você traz uma pessoa de fora ou de um outro departamento que tem bastante afinidade com o trato humano, ou você pega o seu melhor profissional e eleva essa condição. Transforma num líder, né? Como pesar em qual a sua decisão, né? Porque naturalmente o melhor líder, ele vai se tornar o melhor líder, o melhor técnico, ele vai se tornar o melhor líder no caso de todas as outras pessoas que continuam nesse departamento precisarem de um apoio, uma confiança técnica para a execução de uma tarefa. Sim. Ou seja, estou desenvolvendo alguma coisa, estou fazendo uma atividade e bati na parede, né? E para onde eu vou? Quando você tem uma pessoa que é seu líder, aí eu digo líder gestor, não num projeto, é um seu líder gestor, e ele veio da mesma linha que você está traçando, naturalmente você tem um ponto de referência, né, para se apoiar, né? Por outro lado, o quanto esta pessoa se preparou ou desejou ter esta obrigação de gestão humana. Sim. Então, por isso que a decisão não é simples, por isso que ele não é preto no branco, ou né, você definir uma linha. Por isso que é sempre subjetivo, porque essa pessoa pode resolver e te ajudar a tomar decisões técnicas de forma muito mais assertivas, porque ela viveu o que você está vivendo agora, se não exatamente naquele ponto, mas situações semelhantes sempre, né? Agora, por outro lado, quando essa pessoa foi preparada para resolver conflitos ou para conseguir escalar uma demanda pessoal de alguém da equipe para dentro da filosofia da empresa, né? Então, o que é, né, o líder técnico que a gente está falando neste momento? Então, quando a gente pega uma pessoa que veio com a mesma veia, com a mesma cultura, com a mesma criação técnica daquele departamento, naturalmente ele vai ser um líder técnico sensacional, um apoio muito bom, né, para as questões técnicas. Quando a gente tem o que você citou aí, né, job rotation de líderes, se você falar do projeto, tudo bem, todo mundo está crescendo, mas se você fala de departamentos de empresas, principalmente as empresas maiores, uma pessoa, sei lá, estava em vendas, marketing, logística, TI, produção, não sei. E aí você pega o cara que a vida inteira trabalhou, sei lá, em logística, e bota lá, a partir de agora você é o executivo de TI. Tá. Por mais, de repente essa pessoa ela foi extremamente preparada, principalmente se ela veio de RH, né, para gerir pessoas. Mas tecnicamente ela dificilmente vai agregar alguma coisa. Então, mas eu queria perguntar para vocês agora um ponto de vista, né? Qual que é o impacto para um profissional de chegar para o chefe com um determinado problema e o chefe olhar para a cara do cara e falar, não sei? O que vocês acham assim, né? Qual que é o impacto que isso pode gerar dentro do processo de negócio de um departamento ou de uma empresa, né? O quanto que você pode, de repente, afetar, né, na capacidade de confiança desse profissional. Vou devolver a pergunta para você. O líder, ele precisa ter o conhecimento geral de tudo que acontece debaixo dele? Teoricamente, não. E o líder técnico? Eu entendo que sim. Porque eu acho que essa talvez pegando um pouco o gancho do César ali, eu acho que esse é o principal problema que se tem hoje nas grandes empresas. Porque, de novo, né, aquilo que o César falou, quando eu comentei a questão do job rotation, é exatamente isso. Depois que você chega num nível de executivo, nível de líder
de repente um nível muito acima, né, da camada de estrutura funcional, né, dos departamentos, operacional, desculpa. A gente sabe que aí o cara já está numa outra esfera que, em tese, ele não teria que se preocupar com essa camada operacional. Exato. Por quê? Porque você, teoricamente, teria outras pessoas embaixo com níveis de responsabilidade distribuídos que deveriam complementar essas questões que a gente está fazendo aqui, né? De chegar uma demanda que, de repente, ela tem que ser escalada realmente para um chefe, para um líder, e você tem que ter uma tomada de decisão que muitas vezes é muito mais política do que técnica, porque você já está numa outra camada, né, que você não precisa ir lá pegar na mão do técnico, do profissional, e mostrar para ele o que ele tem que entregar de trabalho. E aí eu acho que aqui a gente é bastante cobrado pela empresa por essa próxima fala que eu vou trazer para vocês. A gente tem o maior desafio do líder, que é preparar o seu sucessor. Na minha visão, acho que é uma visão geral de mercado, um bom líder, ele é um bom líder quando ele tem alguém que substitua ele. E esse é o desafio que a gente tem hoje. Sim. Isso a Voxel me cobra o César, cobra você. E como que a gente prepara esse profissional? Até para a gente ter o desenvolvimento da carreira em Y. Eu converso muito aqui com o meu time sobre esse ponto, sabe? A gente se desenvolve. Tecnicamente, a gente tem uma evolução. A gente desenvolve ali, tem uma evolução de carreira profissional. Só que chega num nível que você tá num nível técnico ali muito bom e tem pouco espaço para crescer dentro da mesma vertente que você está hoje. Sim. Qual que seria uma outra forma de crescer? Ou você vem para uma outra vertente técnica, ou você passa a ser uma vertente executiva. Isso, exatamente. Um líder de pessoas. E aí, se você não conseguiu preparar um sucessor para você, quando você chega nesse patamar, de duas uma. Ou você vai ficar estagnado ali e você não vai ser promovido, ou você vai acabar mudando de empresa. Isso aí. Acho que quando você pega grandes organizações, onde a sua estrutura é muito mais vertical, de novo, não é bem definido, mas você consegue uma linha, né, mais ou menos, de entender na estrutura da empresa onde eu ainda dependo do conhecimento e da gestão técnica e aonde eu fico só com foco no negócio. Sim. Né? Então, você tem, sei lá, dono, presidente, C-level, diretores, gerente, supervisor, diretor executivo, gerente executivo, ou seja, N degraus que você pode escalar. E aí sim, você entende que, principalmente a base, né, de todos os gestores, eles têm que ser excelentes líder técnico, né? Porque eles estão com um problema. E aí o que a gente mais vê nas grandes empresas é que isso não acontece. Sim. Né? Você, às vezes, o excelente técnico, ele bate no topo dele continuar sendo técnico. Primeiro que a empresa não desenvolveu ele para dar o próximo passo de ser um gestor nas suas habilidades. Sim. E segundo que todo cargo executivo, seja ele o mais simples possível, as grandes empresas têm conceitos de você não dar oportunidade para quem vem de baixo. Então isso para mim é um grande problema. Mas e quando você fala em pequenas organizações, onde você tem todo o desenvolvimento técnico e a pessoa assume uma posição de liderança, então você é líder, você é responsável por liderança técnica, né? E isso acontece muito aqui na Voxel, né? E nós três somos excelentes exemplos disso, né? Nós três somos cobrados com uma liderança sobre pessoas, e se a gente parar de apertar botão, as operações não funcionam. Para o negócio. Né? Então, como ser um excelente gestor humano, sendo que você tem muito do seu tempo cobrado
para entrega técnica. Né? E isso toda empresa pequena é assim. Mas eu acho que esse ponto que o César levantou agora, acho que é muito interessante para você fazer um paralelo com uma empresa gigante. Porque isso que o Ed falou da carreira Y é um negócio que é muito real aí, né? O pessoal que está vendo a gente aqui sabe que funciona assim dentro das suas empresas, provavelmente. Mas é uma coisa que é muito estratégico que eu entendo da empresa, né, Ed? Porque que acontece? Muitas vezes essa questão da ascensão de carreira, ela não está muito, às vezes, de responsabilidade, talvez, do profissional, né, Ed? Porque que acontece, né? Às vezes, se você é um profissional excepcional, muito bom tecnicamente, um cara muito acima da média do que você faz, muitas vezes, para as empresas grandes, eles vão olhar para você e vão falar assim: se eu subir o Edgar um degrau para cima, eu perco a minha eficiência técnica da minha área. Então, tipo assim, você mata a operação. O que pode ser um puta erro isso, né? Então. Porque você não tá tirando ele da camada técnica, Uhum. colocando ele como um C-level, Uhum. né? Você tá colocando ele como uma supervisão, Uhum. talvez seja o primeiro nível Uhum. de gestão, Uhum. e esse cara tem uma visão do todo do departamento ou da empresa na parte técnica. Uhum. E sim, ele pode ajudar demais no desenvolvimento. Sim, na formação que o Ed estava comentando E aqui, aí, né, de novos líderes. Esse cara, ele para poder subir, ele tem que arrastar com ele alguém tecnicamente que chegou a ser quase par dele, Então, né? só Para poder ele ter a oportunidade. Então, você não consegue virar um executivo, mesmo que seja o de primeira linha ali, o mais baixo, né? Se você deixar uma lacuna realmente aonde você está. Então, mas eu acho que aí talvez a ideia do sucessor aí que o Ed falou é perfeita. então, mas o ponto que eu queria chegar é exatamente esse, porque as empresas grandes, elas preferem não te dar talvez um plano de ascensão de carreira, um plano de carreira mais Para não descobrir alto. Para não descobrir um ponto que Exatamente. onde você vai fazer falta. Exatamente, para não exatamente afetar a sua operação. Às vezes o cara prefere te manter ali. Tudo bem, ele pode até aumentar seu salário, tal, mas ele não interessa para ele te tirar dessa posição. Por quê? Porque ele quer, em um determinado problema, uma determinada emergência, você ainda tem a mesma postura que você tem naquele momento. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, entra a diferença que eu estava comentando do AMS para projetos. Então, quando eu tô olhando para AMS, eu enxergo muito mais um líder técnico, né? Porque a minha visão da AMS é manter tudo funcionando. Sim. Não posso, não tem um servidor X, não pode cair. Tem uma aplicação tal, ela tem que estar 24% rodando. Eu tenho que deixar as coisas funcionando. Sim. Quando eu estou dentro de um projeto, esse meu líder técnico não pode ter o mesmo skill do AMS. Sim. Porque eu estou lidando com negócio, não estou mais lidando com bit byte. Sim, sim. Então, às vezes, meu líder técnico permite que eu coloque um front ali para o usuário, que eu vou dar 2 cliques a mais. O normal de qualquer um de nós aqui é falar 2 cliques e pela funcionalidade funciona, resolve. Mas para o negócio às vezes não funciona. Às vezes esse negócio está dentro de um celular que o cara vai ter que abrir um menu. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Complexidade que não agrega. Sim. Exato. Então aí começa essa diferença da liderança técnica para um projeto e para um MS. E voltando tudo isso, acho que a gente já tem que encerrar. Já tem que encerrar. Mosca branca de olho azul, né? Vamos combinar? Pro líder técnico que a gente consiga ter um soft skill, que tenha um bom diálogo ali com o cliente, que consegue ter a visão holística de um projeto, e ainda assim ser um excelente líder técnico, mosca branca de olho azul. Eu acho que são características ou qualidades
que são extremamente complexas de desenvolver. Talvez, justamente por se tratar de soft skill, né, a empresa tem como ajudar a pessoa a desenvolver aquilo, mas é um processo longo demais. De repente, para uma pessoa ter uma mudança comportamental para essa atividade, ela pode levar 10 anos para aquilo ali ficar intrínseco, ser treinado, forçado. Não, eu recebi o treinamento, eu sei fazer, né? Não, ser natural é uma mudança que pode levar 10 anos. 30 anos. Né? Então, às vezes, você fica naquele beco sem saída e fala, olha, essa pessoa é perfeita até a página 2. Vamos lá. Aí ela não vai para 3, não vai para 4 e para você treiná-la para isso, novamente, a ponto de que aquilo seja um movimento natural e não pensado, muitas vezes você não tem esse tempo. Você bem falou. Nós três aqui somos exemplos disso. A gente nasceu à frente ali do Beat Bite, um pãozinho de mortadela ali e jogo. Agora, quanto tempo a gente levou para chegar? Quanto tempo você levou, Márcio? Então, isso que eu tava falando agora, eu brincando. Pra aprender uma pessoa ou um departamento. Eu tava até brincando com o César, né? Que ele falou 10 anos, eu falei, 30, cara. Eu tô a 20, cara. Então, pra conseguir chegar aqui na frente da câmera e ter um bate-papo. Porque eu acho assim, que cima que o César falou, só pra gente encerrar aqui, tá, pessoal? Acho que a questão maior, quando a gente fala de lideranças principalmente técnicas, que eu acho que é o ponto que a gente mais discutiu aqui hoje nesse Vox Talk, eu acho que todo mundo chegou num entendimento aqui que é o seguinte, são horas de voo, certo? Então, assim, você vai ter fases dentro da sua carreira onde você vai se desenvolver nelas. Então, você vai ter o seu momento técnico, você vai ter o seu momento de líder técnico, você vai ter o seu momento de líder de pessoas. Né? E eu acho que isso só vai acontecer com o tempo. Então, assim, o pessoal que está vendo a gente aqui nesse Vox Talk, ninguém pode, talvez, se martirizar de falar assim, eu não consigo ser um líder técnico, eu não consigo ser um líder de pessoas. Eu acho que é uma questão muito mesmo, que é aquilo que eu falei, que são horas de voo, né, Ed? Acho que não tem melhor exemplo para a gente falar agora nesse encerramento do que o Vox Talk. Sim. Uma ideia que surgiu há 2 anos, mais ou menos, atrás. E se você que está assistindo a gente for assistir lá o primeiro episódio, a gente era péssimo, e ver a gente aqui, e ninguém fez um curso, ninguém fez um treinamento, porque justamente o nosso foco aqui não é ser perfeito na condução ou no bate-papo aqui de um podcast, de um videocast. É realmente passar experiências, coisas que a gente vive, justamente por essa bagagem técnica tão grande. Né? Mas se você pega hoje o nosso nível de conversa dentro aqui da sala e pega o primeiro episódio, né, você percebe a maturidade que a gente já atingiu. Né? Mesmo que às vezes a gente fale algumas besteiras aí, alguns devaneios aí de interpretação, né? Mas eu acho que o que a gente tratou nesse podcast hoje aqui, nessa forma do líder técnico, a maturidade, o tempo e tudo mais, o Vox Talk é um exemplo disso. Sim. E você aí que tá vendo a gente, vocês preferem ser o quê? Líder técnico ou líder de pessoas? Falem aí pra gente. Eu vou deixar aqui os nossos contatos aqui embaixo. Eu ia pedir pro pessoal se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, dar um like no nosso vídeo aqui para fortalecer. Queria agradecer o Ed, queria agradecer o César. E até o próximo Vox Talk.